Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vício. Eu sou o Murilo e tô aqui hoje com o Miguel, faz tempo que a gente não se reúne assim, para falar sobre o filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, esse filme maravilhoso. Só que dessa vez, já tem crítica aqui no canal, só que dessa vez falando com spoilers, debatendo aqui, destrinchando realmente, esmiuçando esse filme. Mas antes da gente começar, Miguel, eu queria que você desse aí, porque o pessoal já sabe a minha opinião pela crítica, mas eu queria que você falasse aí de uma forma geral, sua opinião sobre o filme. O que você achou, o que ele te despertou, sua opinião geral aí. Cara, não tem nem como descrever o que ele desperta, né? Porque de todo jeito... É complicado. É complicado, só que eu adorei o filme, achei um filme sensacional, até tem umas partes que arrepiam ali, que o cara chora junto dos personagens e pra mim, assim, uma coisa que eu mandei logo pra você, né, uma mensagem, é um amadurecimento não só do Tom Holland como o Peter Parker, mas pra mostrar que, tipo, ele é um bom ator também, que o filme faz jus ao personagem, finalmente, assim, tipo, eu sei que muita gente reclamava da abordagem que o personagem tem até o momento, só que esse filme mostra que, tipo, era uma evolução, uma forma de evolução diferente que o personagem ia passando. Pode ser que algumas pessoas acreditem que a Marvel só quis pegar o feedback da galera e mudar, mas eu acho que, tipo, talvez assim realmente fosse uma evolução que a galera visse de forma diferente, porque pela primeira vez a gente não teve uma origem do personagem mostrada na tela, né, no caso. O Tom Holland já apareceu como Homem-Aranha, só que ele não estava preparado ainda para o que vinha depois, assim, o Peter Parker, né, no caso. E aí a gente foi vendo essa evolução ao longo de 3 filmes, e praticamente só como se esses 3 filmes fossem um filme só de origem. E eu achei bastante legal esse negócio. Sim, eu vou aproveitar e pegar esse teu gancho aí pra falar sobre o Tom Holland e sobre esse ponto específico do filme, porque o Tom Holland, eu até falo sobre isso na minha crítica, eu sou um grande fã do Homem-Aranha, nunca escondi isso, e eu gosto do Homem-Aranha não só nos quadrinhos, mas em diversas mídias, como por exemplo no game. Gosto das adaptações do Homem-Aranha porque elas têm sempre um cerne, tem sempre algo em comum, que é a questão da responsabilidade, é a questão de, enfim, elementos que fazem do Homem-Aranha o Homem-Aranha. Tem até um vídeo antigo aqui no canal que eu comparo o Homem-Aranha do Tom Holland com o do game, do PS4. É um vídeo antigo, acho que eu vou até deixar linkado aqui, quem quiser assistir. Onde eu reclamo que eu sentia muita falta disso. Então, assim, eu sempre tive ressalvas com o Homem-Aranha do Tom Holland. Mas nesse filme aqui, muita coisa fez sentido pra mim. Eu não acho que isso era uma coisa que a Marvel vinha, tipo... Não acho que fosse a intenção desde o início, saca? Mas eu acho que em algum momento, até mesmo como é um filme desenvolvido pela Sony, que também desenvolve o game, talvez tenha chegado um momento onde eles tenham pensado, pô, o Homem-Aranha do game recebe tanta aclamação dos fãs e o Homem-Aranha do Tom Holland só recebe fumo. A gente tá errando aqui em alguma coisa. E aí com esse filme, com o que eles fizeram com esse filme, independente se isso veio de antes ou não, enfim, que tem gente chamando erroneamente de retcon, mas não é um retcon, é na verdade um novo direcionamento. Eles chegaram ali na estrada e viraram abruptamente para um outro lado, é basicamente isso. Mas é interessante porque me fez pensar que a gente estava assistindo até agora, eu até postei sobre isso no Twitter e alguma galera não gostou, mas muita gente concordou, que é tipo, esse Homem-Aranha do Tom Holland, ele era basicamente um What If. Já que a gente está em tempos de What If, teve a série animada, ele era basicamente um What If. O que aconteceria se o Peter Parker não tivesse aprendido com o tio Ben sobre poder e responsabilidade? E é isso, a gente descobre nesse filme que o Homem-Aranha do Tom Holland, ele era todo pimpão, todo alegre, ele gostava de ser Homem-Aranha e tal, faltava aquele senso de responsabilidade, justamente porque ele não teve a figura do tio Ben na vida dele. No primeiro filme, no De Volta Lá, ele fala sobre que a May teve uma perda, né? E quando ele conversa no Guerra Civil com o Tony lá no quarto, ele também fala uma frase que dá pra interpretar que talvez fosse a questão do poder e responsabilidade, mas a gente descobre agora que não era, porque ele não, por mais que talvez tenha existido um tio Ben, enfim, ele não foi essa figura importante na vida do Peter como foi nos outros 2 Homens-Aranhas do cinema. Isso fica bem claro ali quando eles se encontram, mas a gente vai chegar nessa parte do encontro dos aranhas ainda, porque isso é um tópico específico que a gente tem que falar aqui nesse vídeo. Mas voltando ao Tom Holland,
A tia May acaba sendo, né, servindo a ele como esse papel de tio Ben. Então, nesse filme, ele aprende sobre poder e responsabilidade. E pra mim, só existe Homem-Aranha depois do aprendizado de poder e responsabilidade, em qualquer mídia. Tanto é que nos quadrinhos, antes disso, ele é arrogante, ele quer ganhos próprios. Tudo bem que o Homem-Aranha do Tom Holland não é assim, ele sempre teve ali a noção de heroísmo. Mas a noção de heroísmo é diferente da noção de poder e responsabilidade. E até então, porque agora, a diferença ali é que, tipo, esse Homem-Aranha, ele cresceu vendo outros heróis, né, no caso. Exato. Então, tipo, ele se espelhava naqueles heróis, ele queria ser como aqueles heróis, mas via isso como se fosse como um cara vê um youtuber, eu quero ser um youtuber, Exato. tá ligado? Então, tipo, ele ainda não tem a noção, tipo, eu preciso trabalhar muito, fazer muita coisa, não sei o que. Então, tipo, isso é do mesmo jeito, ele não vê a questão da responsabilidade no heroísmo, ele vê mais a parada de ser um herói e participar Sim. daquilo, participar de aventuras e tal. É uma noção diferente que ele agora muda, tanto que, tipo, uma coisa que até eu falei, né, que ele, na hora que vem um monte de vilão multiversal, a primeira reação dele é chamar a namorada e o melhor amigo. Se ele tivesse uma noção de responsabilidade naquele momento, ele não teria colocado eles em risco, né, ali, que ele deixa sozinhos os caras com os vilões. Sim. Ele via muito de uma forma glamourizada, né, essa questão do heroísmo. E, enfim, a gente vai voltar no Holland ainda, porque é importante também quando a gente for falar sobre o final do filme, porque todo esse desenvolvimento que a gente tá falando aqui do Peter Parker, do Tom Holland, é importante porque acontece no final do filme. Mas antes disso, acho que a gente tem que tirar um grande elefante da sala, que é uma coisa que, assim, é um negócio que todo mundo sabia que ia acontecer, porque estava sendo já falado há meses. Enfim, talvez rolasse ainda aquela duvidazinha. Tinha o meme dos três Tom Holland, que era engraçadíssimo. Mas enfim, eles apareceram. Tobey Maguire e Andrew Garfield estão realmente no filme. E a entrada deles, apesar de ter sido diferente de como eu imaginava, trouxe toda aquela emoção que a gente já sabia que traria, né, Miguel? Sim, bastante emocionante, embora eu acho a entrada acho que, tipo, poderia ter caprichado um pouco mais na entrada do Tobey ali, merecia uma entrada talvez mais legal e tal, porque, tipo, a do Andrew ficou muito boa, inclusive, ficou bem legal e, tipo, teve até mais um tempo de introdução do que o próprio Tobey, né, no caso, porque o Andrew sobe no teto, anda, limpa um cantinho, tipo, fica tentando convencer que é o Homem-Aranha. Já o Tobey, ele chega, dá um tchauzinho e tal, tem aquela cena muito boa também da teia, que eles tem tipo um duelo ali de teia. É muito legal, só que, tipo, acho que deveriam ter caprichado mais, tá ligado? Talvez se o Tobey nem tivesse que passar pelo portal, já que ele tava investigando a galera, talvez se ele já tivesse ali na janela, alguma coisa diferente, talvez fosse mais legal, entendeu? Porque eu acho que, tipo, não vou dizer que foi ruim, porque eu fiquei emocionado do mesmo jeito. Mas hoje, assim, pensando friamente, eu fico pensando, poxa, deveriam ter caprichado mais nessa entrada do Tobey. Sim, eu concordo. E eu entendo o seu ponto, porque, tipo, realmente é empolgante de qualquer forma. Mas confesso que, e assim, assistindo ao filme no momento, quando eles falam, acho que é a MJ que fala pro Ned continuar procurando o Homem-Aranha, aí o cinema já começou a gritar, porque era óbvio que o Tobey apareceria naquele momento. E ao mesmo tempo que eu gostei disso, ao mesmo tempo que eu tipo, putz, acabei de me emocionar aqui com o Andrew e já vai ter o Tobey de lá agora, que massa. Mas ao mesmo tempo, depois, né, quando a gente começa a digerir o filme e tal, eu acho que o Tobey, ele merecia uma outra introdução, tá? E acho que muita gente esperava isso, por ele ser o primeiro Homem-Aranha, né, do cinema, ele ser todo emblemático. A trilogia do Sam Raimi é considerada a melhor trilogia do Homem-Aranha, com ressalvas pro terceiro filme. Mas enfim... tem gente que ama o terceiro filme, mas calma aí, galera, vamos com calma aí. Mas assim, então acho que muita gente esperava uma grandiosidade do Homem-Aranha do Tobey. E assim, ele tá massa no filme, é muito bom vê-lo. Só que ele não teve, acho que ele até ficou meio apagado em comparação aos outros dois, na verdade. O Tobey, ele não teve tantos momentos legais quanto o Andrew teve, por exemplo. E por falar em Andrew, cara, eu sei que isso aconteceu com você também, mas assim, eu chorei muito nesse filme. Mas os momentos em que eu chorei, a maioria deles foi com o que o Andrew entregou. Porque dos três Homens-Aranha ali, claro que o
Peter do Tom Holland tinha acabado de perder a tia May, então ele teve uma perda muito grande, mas dos 3 Peters, o mais quebrado ali emocionalmente é o do Andrew, né? Sim. E eu nem esperava por isso, porque ele fala da Gwen, do luto da Gwen, e como aquilo mudou ele, porque quando a gente tem ali o final do espetacular Homem-Aranha 2, de certa forma é um final inspirador, né? Tem lá a criança, então ele volta a ser o Homem-Aranha, enfim, ele é meio que um final mostrando que ele seguiu em frente, mesmo depois da perda da Gwen. Mas aqui a gente entende que não, naquela cena do Rhino, por exemplo, que a gente não viu o final da luta, ele provavelmente arrebentou o Rhino quase até a morte, porque ele fala nesse filme que ele ficou violento e brutalizando criminosos, e, enfim, se perdeu no caminho, e isso foi meio... Traumatizou a criança lá que tava traumatizou. Aquele moleque foi traumatizado. Mas seria até engraçado, porque tipo, ele chega todo carinhoso com o guri, valeu, muito obrigado, agora vai lá pro canto que eu vou dar um jeito no cara aí. Trau! Aí o sangue espirrando na cara do moleque. Mas, tipo enfim, aquela assim, cena da Mulher Maravilha, que ela elimina o cara na frente das crianças. Deviam dar um terceiro filme do Amazing Spider-Man pro Snyder. Perfeito, tá no clima já pra ele, no tom. Mas enfim, cara, os filmes do Andrew, eu concordo com a crítica da galera que os filmes do Amazing Spider-Man, do Espetacular Homem-Aranha, eles são os mais fracos, assim. São filmes fracos, o roteiro é fraco. É fraco. Mas o Andrew, cara, quando o Andrew aparece ali, quando o Andrew interage com os outros Homens-Aranha, na minha concepção, assim, de fã do Homem-Aranha, de leitor de quadrinhos e tal, além da questão da atuação, que eu acho o Tom Holland muito bom, mas eu acho o Andrew um ator muito superior. O Andrew, ele é muito bom e ele entende o personagem, ele é fã do personagem, como já foi comprovado várias vezes, ele já falou isso várias vezes. Tem aquele vídeo incrível de quando ele foi anunciado como Homem-Aranha e ele vai na Comic Con, lá na San Diego Comic Con, vestido de Homem-Aranha, como se fosse um fã. E aí ele tira a máscara ali e ele faz uma declaração emocionada sobre o quanto ele é fã do Homem-Aranha. Então assim, ele é fã do Homem-Aranha e ótimo ator, então ele entrega muito nesse filme. Eu olho pro Andrew e eu vejo... Ele meio que espelha essa parte, né? Quando ele chega também, que ele vem com máscara e tira, ele meio que espelha a participação dele na Comic Con, que marcou muita gente também. Verdade. É bem semelhante. Então assim, eu olho pro Andrew ali e ele é o meu Peter Parker, saca? Ele é o meu Homem-Aranha, ele é o que causa um reconhecimento imediato pra mim do Homem-Aranha que eu conheço dos quadrinhos. Então assim, visualmente e em interpretação e tal. Tem até um post que eu vi no Reddit há algum tempo, com alguns vídeos, algumas comparações, sobre a expressão corporal do Andrew nos filmes do Espetacular Homem-Aranha, quando ele tá como Homem-Aranha. Ele tem toda uma expressão, o jeito como ele move a cabeça, ele passa muita expressão para um personagem que tá sempre mascarado e precisa disso. Ele passa muita expressão corporal pro Aranha. É legal esse feeling que ele tem pro personagem, e isso a gente vê nesse filme. Inclusive, quando eles estão lutando lá, ele é o único que faz piada. Sim. Cada um tem um reflexo ali de como era a sua personalidade como Homem-Aranha. E ele é o que faz piada ainda. Eu via ele como o Homem-Aranha ali, saca? Então, apesar de eu sei que muita gente talvez não goste do Andrew, dos filmes do Andrew especificamente, mas como Homem-Aranha ele é sensacional, cara. Cara, ele se move muito bem, é engraçado também quando o Electro fala com ele fica triste, tipo, ele passa o sentimento, e o sentimento não só como Homem-Aranha, mas como Peter Parker, e ele com certeza é o mais talentoso dos três ali. Eu gosto muito do Maguire, mas não tem como negar que o Andrew é muito mais ator, tá ligado? E, tipo, ali, ele já provou isso em vários outros filmes, até a Rede Social e outros, que ele foi bem premiado. Mas, assim, eu sinceramente tenho pena, vamos dizer assim, porque tipo, ele foi um cara que lutou muito para que o Homem-Aranha se integrasse ao universo cinematográfico da Marvel. Na época ele deu uma entrevista, ele queria muito ter participado. Ele falava quando que viu Vingadores muito empolgado e tipo, você via nas entrevistas que ele estava realmente tipo admirado. E aí quando finalmente anunciaram, não era ele, né, que ia participar. E aí tipo, a pessoa sente pena, assim, do ator em si. E, tipo, você vê que o Peter Parker, ele é um cara totalmente sofrido, ainda tá de luto, não superou nada. Ele, como você disse, ele se tornou violento, ele, tipo... E essas informações são novas, né? No caso, a gente não sabia que ele tava nisso.
E, tipo, assim, do Maguire dele ali, a gente vê que ele foi o cara que mais trouxe informação. Foi ele também que puxou o assunto ali da vida pessoal, que o Maguire disse que tá complicada dele e tal. Mas foi ele que trouxe, tipo, ele também era que tinha mais... não dá pra saber se foi o roteiro que o beneficiou, se foi muita coisa, muito caco do próprio ator. Porque, tipo, ele tava sempre... As reações dele dentro das cenas são sempre as melhores, tá ligado? Você olha pra ele, ele tá reagindo a alguma coisa, ele tá participando, ele tá perguntando. E, tipo... a gente não vê a mesma coisa, por exemplo, do Peter do Maguire lá. Tipo, ele é meio mais... Como é que se fosse... Ele só responde quando é instigado a alguma coisa, entendeu? Tipo, alguém tem que perguntar, tem que... Ele tá sempre meio passivo, entendeu? Então, tipo, o do Andrew não, ele tá ativo direto, tá perguntando, tá reagindo, tá buscando. E, tipo, ainda que seja pouco tempo de tela, porque, assim, tudo bem, foram 30 minutos para cada um, mas eles estão lutando e tal, pulando, fazendo as coisas, mas a gente não tem tanto desenvolvimento como aquela cena que eles estão conversando e tal, que eu acho que foi a melhor parte do filme, inclusive. Eles conversando, eu pagaria até outro filme só pra ver 2 horas os caras falando sobre suas diferenças e tal. Então eu gostei bastante e eu sinceramente também acho que o Andrew foi pra mim o destaque nesse filme, assim, das participações. Embora não dê pra dizer que tipo, ele foi o principal, porque o do Tom, em nenhum momento o filme deixa de negar que é um filme do Tom ali, do Peter do Tom, porque é uma coisa até que a gente discutiu, ele, apesar da participação da galera, do Doutor Estranho, dos 2 Homens-Aranha ali, nenhum deles vira mentor do Homem-Aranha de fato, daquele Homem-Aranha. Nenhum deles tem uma participação que seja primordial para que o Homem-Aranha resolva seus problemas ali. Claro que não dá para negar que eles tiveram participação sim, que eles ajudaram, até porque tem os feitiços, tem a parada dessa cena do poder de responsabilidade, mas ele já tinha aprendido a lição. E, tipo, claro que também tem aquela parte que antes que alguém comente, tem que o Maguire segura o glider ali do Duende, mas de todo jeito, o Peter do Tom, ele já tava... Ele conseguiu, assim, o roteiro fez com que ele resolvesse praticamente tudo sozinho já, ele desenvolveu as curas antes, o plano era dele, ele coordenou os outros Homem-Aranha ali, e então, tipo, não dá pra negar que era um filme do Tom, e eu acho que isso era também fazer justiça ao personagem, porque até hoje a galera zoava muito que ele precisava sempre de alguém, né, no caso da figura do Stark, depois do Nick Fury, e agora ele resolveu tudo sozinho, então, tipo, eu acho que foi bem importante também. Sim, e essa é uma parada que eu tinha medo, que muita gente comentava, que era, por exemplo, ele aprender sobre a frase de poder e responsabilidade ser dita a ele pelo Tobey Maguire, pelo Peter do Tobey Maguire. E isso é algo que eu tinha medo, porque eu acho que ia gerar muito aquela coisa de depois do filme, né, que quando rolasse todo o amadurecimento dele e tal, alguém comentasse, mas ele só amadureceu porque precisou vir os Homens-Aranha de outros filmes para poder fazer ele amadurecer. Então, assim, eu acho que foi bom os 2 Homens-Aranha não deixarem nada de drástico na personalidade do Peter, do Tom Holland. Ele teve seu próprio luto, ele teve seus próprios problemas, ele resolveu esses problemas, ele aprendeu as coisas sozinho. Então eu concordo contigo que isso aí foi interessante, foi bom pro personagem. E os vilões aí, Murilo? Agora tá assim, você já falou dos vilões lá no review também e tudo mais, mas eu acho que é legal não só a interação dos vilões com os personagens, né? Embora eu acho que, tipo, merecesse mais cenas dos caras falando dos seus próprios vilões, ou falando com eles. Mas eu acho que, tipo, não dá pra negar que o Dafoe e o Molina ali brilharam muito nesse filme. Sim, muita coisa. Eu gostei também do Electro do Jamie Foxx, eu acho o Jamie Foxx um ator massa, eu acho ele... O Jamie Foxx é um cara que, tipo, ele consegue surfar muito bem ali, tipo, no drama, aí vai pro humor, que o humor do Jamie Foxx, o jeito dele falar, eu acho muito engraçado. Eu curto muito o Jamie Foxx e eu acho que ele se diverte quando ele tá interpretando, assim, um vilão, saca? Uhum. Mas o Dafoe e o Molina é realmente outro nível, não só por ver esses caras de novo,
mas porque eles são monstros, principalmente o Dafoe nesse filme. Que tá... assim, é incrível, porque ele foi o Duende Verde tem mais de 20 anos. Aí você vê ali o cara voltando a ser o Duende de uma forma, tipo, exatamente como ele era lá naquele filme, sabe? Sem perder nada da interpretação, entregando um Duende Verde ainda mais ameaçador, ainda mais perigoso do que ele era naquela época. Porque aqui, cara, o Duende Verde, ele traz realmente uma sensação de perigo constante, que é aquela sensação que a gente tem quando a gente lê algumas histórias do Duende Verde nos quadrinhos. Sempre. Tipo, seja lá naquela caída entre os mortos do Mark Millar, ou no final da fase superior, que o Otto, ele faz o Peter voltar porque ele vê que ele não consegue enfrentar o Duende Verde. Ele prefere deixar o Peter voltar pro corpo. Ele não consegue. Então, assim, o Duende Verde é sempre uma grande ameaça. Ele é sempre um negócio que o Homem-Aranha vai colocar o Homem-Aranha no limite. Então a gente vê isso nesse filme. A gente vê e o Dafoe, ele consegue passar isso muito bem. Essa coisa do perigo, da imprevisibilidade. Tanto é que tem aquela cena que ele, do nada, ele esfaqueia o Tobey. Eu acho que ninguém esperava aquela cena. Então acho que isso torna o personagem muito interessante. Acho que o grande ponto alto é o Duende Verde. E é isso que me faz pensar que a Marvel, o universo cinematográfico Marvel, não vai colocar um Duende Verde no... O MCU não vai ter o seu próprio Duende Verde, saca? Porque o Duende Verde do Dafoe é muito icônico. Eles não vão fazer isso. Inclusive não vão fazer com o Otto também, com o Octopus. Acho que não vai rolar. Não, também não. Acho que esses vilões que já apareceram agora de outros universos, eles já foram queimados, né? No caso, já não vai ter uma versão própria do universo cinematográfico da Marvel. Embora tenha uma boa chance aí de ter um Duende Macabro, que eu acho que não vai ser o Ned, apesar da teoria de muitos comentaristas aqui do canal. Por favor. Mas não vai ser o Ned, só que, tipo, é possível que até alguns itens do Duende tenham ficado ali e sejam usados para o Macabro, que é uma teoria que eu acho interessante e, tipo, até pelo trauma que o Peter tem ali com o Duende, até que seria um plot bem interessante para ser desenvolvido em um filme. Claro que a gente sabe que vai ter o Venom, que... desculpe aí quem é fã do Venom 1 e 2, mas, sinceramente, eu comemorei que o Tom Hardy não seja o Venom do universo cinematográfico da Marvel ali. Embora seja um pedacinho dele, mas é porque não combina, cara. É um tom totalmente diferente, sabe? Assim, é muito galhofa. É muito galhofa. Funciona para o filme dele, funciona para o universo dele ali, mas não funciona para o universo Marvel como ele tem sido construído até agora. Ainda que tenham piadas que a galera reclame muito, mas não chega naquele nível, tá ligado? Não chega naquele nível. Não chega naquele nível, por exemplo, como você muito bem frisou e eu fiquei rindo sobre isso uma noite inteira, que é o fato de que quando todos os vilões voltam pros seus devidos universos, eles vão de boa, pô. Os aranhas também vão dando tchauzinho, vão na maior paz. E aí o Tom Hardy, ele tem que ir se tremendo. Ele tem que ir fazendo uma bagunça. O cara vai se tremendo, realmente. Parece que tá tendo um ataque, bicho. É muito bizarro. Não rola. Eu sei que o Tom Hardy provavelmente se diverte muito interpretando o Venom, mas, bicho, não dá, não. Não dá. Mas, enfim, cara, o filme tem alguns pontos fracos também, né, que eu acho que o que mais pesa, falando de uma forma técnica, o que mais pesa pra mim é o CGI. Ele tem momentos em que realmente fica bem claro, assim, que aqueles rumores de que o CGI não tinha sido finalizado ainda, faltando uma semana para o filme estrear, eram reais. O Lagarto, por exemplo, fica sempre no escuro porque o CGI dele é muito ruim. O Homem-Areia também tem que estar sempre no escuro, até a destransformação dele é no escuro, e usando uma cena, reaproveitando uma cena lá do Homem-Aranha 3, porque os atores, tanto do Lagarto quanto do Homem-Aranha, não voltaram, só fizeram trabalho de voz. Então, assim, pra mim teve um grande ponto fraco. Tem uma cena na despedida, quando vocês puderem reassistir o filme, sei lá, tem uma cena quando o Peter tá se despedindo da MJ e do Ned, que dá pra ver, velho, a gola do traje dele aqui fica, tipo, tremendo, assim, sabe? Porque ele, com certeza, naquela cena ele tá com o traje de captura de movimentos, e aí você consegue ver aqui no pescoço que não foi acabado. Eles esqueceram, talvez, de finalizar aqui a gola, e aí fica meio que tremendo, assim, quando ele se mexe. Então, assim, tem esses aspectos técnicos aí que atrapalham um pouco, mas, narrativamente falando, tem o plot do Ned,
que é meio que bizarro ali, né, Miguel? É o plot safado ali, bicho. Ali é muito safado esse negócio, porque, tipo, pegou o cara e disse, ó, ele vai aprender a magia. Porque, tipo, ele já chega dizendo, magia né? na família dele. Pra dizer que não foi do nada, o filme ainda faz o bicho entrar no Sanctorum e dizer, ó, eu tenho uma família que é um negócio relacionado com magia aí, bicho. Até hoje ele nunca tinha dito isso, né, no caso, mas aí... Agora ele teve a oportunidade de falar. Então, eu cheguei lá, sempre fui fã e tal, aí chega lá no porão, né, ele começa a dizer, isso é isso, pra dizer que ele teve um conhecimento ali, não é do nada. Só que aí o bicho faz, eu queria ver o Peter, aí fala, roda a mão. Aí começa a fagulhar. Aí a MJ, não, alguma coisa rolou aí, velho, faz de novo. Então, ali nessa cena que ele roda a mão do nada, assim, eu lembrei daquela cena bizarra do Longe de Casa, do ônibus. Aquela cena é terrível. E aí, quando eu vi essa cena do Ned, eu pensei, esse é o John Watts que eu conheço. Tá muito bom esse filme, a direção tá massa. Esse aí é o John Watts que eu conheço, que faz esse tipo de solução bizarra. Que é o do ônibus do óculos, né? Que ele vai botar... Que aí ele pula assim e todo mundo tá olhando pro outro lado. Não, aquela cena ali é ridícula. Ali não rola não, velho. Mas enfim, cara... Eu acho que o John Watts ali teve realmente, assim, ele mostrou muita coisa legal, só que ele não consegue... Não vou dizer que ele dirige mal, assim, de fato, mas é porque, tipo, você vê que o ritmo do filme vem com urgência legal, eu acho que a introdução é muito boa, só que depois, assim, ele cai numas armadilhas que ele mesmo cria e, tipo, é difícil defender. É claro que o filme em si funciona muito bem, não tenho reclamação, assim, do quadro geral, até porque eu sei que muita gente vai dizer que é só a questão da nostalgia, mas não é. O filme realmente é bem construído. Só que tem esses pontos que ele poderia ter feito de outra forma. Por exemplo, faltou um feeling do diretor, principalmente ali na parte dos 3 Homens-Aranha, porque daria pra ter mais momentos de resposta. Tipo, diálogos poderiam ter sido mais bem desenvolvidos ali. Talvez as reações dos personagens tivessem sido diferentes se fosse um diretor com mais experiência, com mais feeling. Como, por exemplo, os irmãos Russo, até o Joss Whedon, que Deus o tenha... Que ele agora, praticamente, a carreira dele tá acabada, mas de todo jeito, você sabe... Persona não grata em Hollywood agora. Mas você sabe que os diálogos dele são muito bons também. Tipo, é uma coisa que, por mais que a galera reclame de Era de Ultron ali, mas o primeiro Vingadores mostra que ele mandava muito bem e tal. E eu acho que qualquer outro diretor com mais feeling teria aproveitado melhor a participação desses outros atores. Até dos próprios vilões, assim, que ele tava na mão ali muitos atores... de classe A, entendeu? Então ele poderia ter feito uma coisa até mais grandiosa, melhor, e tipo, nem sem aumentar o filme, de fato, sem aumentar o tempo do filme, mas aproveitando de outra maneira alguns momentos. Então, ele ainda tem a evoluir, embora tipo, eu esteja animado sim para Quarteto Fantástico, eu acho que ainda tem muito para evoluir para o John Watts ali. Sim. Agora, enfim, pra gente finalizar, quero voltar àquele assunto lá do início, até para fechar o ciclo, que é a evolução do Tom Holland. Que aí a gente tem no final, a gente já tinha tido com a May e tudo mais, a questão do poder e responsabilidade, a gente viu ele aprendendo isso. Mas aí no final do filme é onde a gente vê um outro aspecto muito importante do Homem-Aranha, que é ele usando essa lição de poder e responsabilidade para fazer um sacrifício pessoal. Dadas as devidas proporções, é o equivalente desse filme, por exemplo, ao final do game do Homem-Aranha do PS4, que é aquela questão de ele ter a cura da doença que tá lá, o bafo do diabo, que é a doença que tá assolando lá em Nova York, que vai matar muita gente, e ele só tem aquele frasco, e é aquilo, a May tá morrendo, ela vai morrer em poucas horas, e ao mesmo tempo o antídoto só vai ser ser feito em larga escala para toda Nova York, também em algumas horas. Então assim, ou ele pega aquilo dali e cura só a May, ou ele deixa a May morrer e usa para salvar toda a cidade de Nova York, que ia morrer todo mundo. Então assim, dói nele, ele chora, é uma cena terrível, pesada demais aquela cena. Ele tem um diálogo incrível com a May, ela revela que ela sabia que ele era o Homem-Aranha, e ela fala que... ele fala que ele não sabe o que fazer. E aí ela fala, você sabe sim.
E aí ele fica com aquela cura, ele quase cura ela, mas aí ele chora, porque ele sabe o que ele tem que fazer, deixar ela morrer pra salvar a cidade, e é o que ele faz. E assim, dadas as devidas proporções, claro que não é o mesmo peso, até dramaticamente falando, mas dadas as devidas proporções, o Peter Parker do Tom Holland também faz esse sacrifício. Quando ele vai lá pra tentar... Quando o mundo esquece quem é Peter Parker, porque essa era a forma de resolver o problema, e aí ele volta lá na MJ e no Ned, porque ele queria... Enfim, eles não iam lembrar de qualquer forma, mas ele tinha anotado num pedaço de papel o discurso dele. Ele queria voltar pra vida desses dois. E aí quando ele vê o ferimento na testa da Mary Jane, da MJ, perdão, apesar dela ser basicamente uma variante da Mary Jane. Mas quando ele vê o machucado na testa da MJ, ele vê que ele estava colocando essas duas pessoas que ele tanto ama em risco. E ele já tinha perdido uma pessoa, ele já tinha perdido a May. Então ele vê que ele prefere deixar essas pessoas de fora da vida dele, por mais que ele sofra com isso, do que colocar essas pessoas em perigo. Então ali é o sacrifício, ali é o Homem-Aranha fazendo um sacrifício pessoal. Que é uma coisa que a gente vê também no final do filme do Sam Raimi, quando o Peter Parker não fica com a mocinha no final, ele não fica com a Mary Jane. Porque ele fala que aquele é o dom e a maldição dele, aí ele vai embora sozinho. Faltava muito isso no Tom Holland, então eu acho que esse final, ele fazendo esse sacrifício, junto com a cena dele indo morar num local ferrado e tendo que pagar aluguel, que ali, esse final eu já acho que foi puro fanservice. Sim. Esse final ali foi tipo presente pros fãs, aí ó, ele tá não, aqui, não era, tem uma máquina. Não era necessário, vamos dizer assim. Ali foi um bônus, ali eu fiquei, nossa, não acredito que eles estão fazendo isso. Eu já tinha tido o Tobey Maguire e o Andrew Garfield aparecendo no filme, eu já tinha tido doses de fanservice, mas foi isso que me fez pensar, não, eu não acredito que eles estão fazendo isso, velho. Porque Miguel, o negócio foi tão específico que além dele ter ido pra um local lá, morar todo ferrado, onde ele vai ter que pagar as contas e tal, ainda mostra uma máquina de costura, Miguel. Tem uma máquina de costura, sabe? Ele costurando, que é uma coisa que todo mundo pedia. Ele costurando o uniforme. Quero ver o Homem-Aranha costurando seu próprio traje. Cara. Aí eles vão e colocam lá literalmente uma máquina de costura, entendeu? E ele saindo assim com o traje. Mostrando os pedacinhos de tecido azul e vermelho. Exato. Quando eu vi aquilo, não, eles não fizeram isso não. Aí termina com ele se balançando lá por Nova York, que é uma coisa que eu reclamava muito, porque eu acho que Nova York é praticamente um personagem no mito do Homem-Aranha. A gente vê muito isso no game, é muito imersivo, você se balançando pela cidade. Então eu acho que Nova York é um personagem, basicamente, da história do Homem-Aranha. É muito importante. E a gente não via muito. No primeiro filme, por exemplo, a gente vê ele correndo pelo Queens. Claro que hoje a gente entende que era uma construção, era como se fosse o ano zero do Homem-Aranha, dos outros dois filmes, né? Essa trilogia, como se fosse um ano zero do Homem-Aranha. E é algo que a gente não estava acostumado. A gente costuma ver a questão do poder e responsabilidade acontecendo muito no início, em qualquer versão do Homem-Aranha, e ele já se tornando o Homem-Aranha de fato. E esse não, a gente precisou de 3 filmes para isso acontecer. Então, assim, foi incrível ali ver ele se balançando pelos prédios, por Nova York. É algo que eu esperava muito. Faltou só um close do Homem-Aranha com traje novo pra gente dar uma olhada melhor, mas ele pendurado em algum canto seria ideal. Mas essa cena foi sensacional também. Foi. Eu tô esperando por isso também. Não só por isso, não só por uma imagem desse traje, mas eu quero um wallpaper daquela cena em que os 3 Homens-Aranha aparecem assim. Eu preciso muito daquilo. É urgente. Só falando aqui antes de terminar, mas eu acho sensacional os caras falando dos Vingadores. Eu tomei um susto, cara. Eu tomei um susto quando o Tobey fala: "Você foi dos Vingadores?" Aí eu pensei, caralho, tem Vingadores. Porque tinha aquela citação no Doutor Estranho, do Homem-Aranha 2, sobre o Doutor Estranho, né? Quando eles estavam bolando o nome lá no Clarim, aí o Jameson fala que já existe Doutor Estranho. Aí eu pensei, putz, confirmação, tem Vingadores no universo do Tobey. Homem-Aranha, dei uma de Bruno. Homem-Aranha 4 vem aí. Mas aí ele completa com a piada de que isso? Mas enfim, por um momento eu tomei um susto ali. Massa. Pois então é isso, né, isso. Murilo? Eu acho que todo mundo também deve ter morrido do coração quando viu o Maguire levando a facada, que o Murilo falou. Terrível. Mas ali foi só um teste de cardíaco. Ele já foi esfaqueado outras vezes, tá tudo bem. Tá tudo bem. Bom, enfim... galera, não, antes de mais nada, quem chegou aqui tem um bônus aqui, porque eu acredito que todo mundo foi fã do Cavaleiro do Zodíaco, então teve uma grande homenagem para o anime nesse filme, que foi a Tia May, que levou o glider, sofreu uma bomba, se levantou e depois conversou com o Tom Holland,
falou sobre a lição do poder e responsabilidade. E só depois que percebeu que ela tava Só depois ela sentiu o ali. golpe. Digna de um cavaleiro do Zodíaco. Ela foi guerreira, viu, amigo? Ali foi massa. Enfim, cara. Pronto, foi. Enfim, depois dessa mensagem da Tia May Cavaleiro do Zodíaco, pra vocês ficarem com isso em mente, vamos ficando por aqui. Se inscrevam aí no canal, deixa o like aqui nesse vídeo. Nos comentários aqui, dessa vez, na crítica, eu pedi pra vocês comentarem sem spoiler, porque muita gente poderia assistir lá e ir pros comentários tomar spoiler, mas aqui tá livre, tá liberado. Comenta aí o que você achou, qual cena mais te emocionou, qual Homem-Aranha foi o seu favorito, qual Homem-Aranha mais te emocionou, porque eu esqueci de falar aqui, mas eu vou falar agora bem rápido. O Andrew Garfield salvando a MJ foi sensacional e eu chorei da mandíbula ficar tremendo. Vocês sabem como é esse tipo de choro. Enfim, deixa aí nos seus comentários o que você achou dessa cena específica que eu quero saber. E é isso. Aí um abraço pro Pedro Avelar, que o Pedro Avelar é um cara que eu considero muito fã do Homem-Aranha, um dos poucos caras que eu considero assim que é realmente muito fã do Homem-Aranha. E o Pedro Avelar tem um tempão que eu não ouvia falar sobre ele. Ele comentou no vídeo aqui da minha crítica, inclusive, pedindo pra fazer esse vídeo sobre de debate, pra falar mais o que eu achei e tal, porque ele sabe que eu sou um grande fã do Homem-Aranha e do Andrew. Então, Pedro Avelar, tamo junto e o Andrew é o melhor Homem-Aranha. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Vejo vocês aí numa próxima. Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo aí. Muito obrigado por se inscrever e acompanhar o canal. Até a próxima.